Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vamos dar início hoje à tarde, dia 10 de agosto, ao estudo da carta aos Hebreus, estudo do capítulo 1 ainda, dos versículos 5 a 14. Vamos fazer a leitura neste momento. Os irmãos que quiserem acompanhar, podem fazê-lo nas suas próprias Bíblias. O texto diz o seguinte: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e como cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, juntamente com os irmãos, e te agradecemos pelo teu cuidado, bondade, misericórdia, que se manifestam diariamente na nossa vida. Obrigado pelo sustento, obrigado pela certeza de que o Senhor está sempre conosco, obrigado pelo teu cuidado com as nossas famílias. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos oferecido em Cristo Jesus. E agora nós pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender a tua palavra e que a revelação de Jesus Cristo seja manifesta à nossa mente, ao nosso coração, para compreendermos, para sermos transformados, para que o nosso comportamento seja mudado em forma de adoração ao Senhor e de glorificação do teu nome. Nós oramos pedindo pela igreja do Senhor, essa igreja que é a igreja pela qual Jesus morreu e que se reúne aos domingos e em outros dias da semana para pregar o teu evangelho, para glorificar o teu nome. Oramos pedindo pela igreja de Cacoal, pela primeira igreja batista. Oramos pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida dos nossos líderes e que a palavra do Senhor possa ser predominante na vida da tua igreja. Oramos agradecendo todas as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós começamos a estudar este livro de Hebreus
esta carta que Paulo, que não sabemos se foi Paulo, mas que o autor escreveu para os crentes judeus que se convertiam ao cristianismo. Eles eram judeus, praticantes do judaísmo, obedientes à lei de Moisés, né? Praticantes de ritos de circuncisão, de guarda de sábado, de ritos alimentares, etc. E acharam e guardavam isso como forma de conseguir a salvação, mas veio esse tempo, né, que Jesus Cristo, cumprindo as promessas de Deus e cumprindo os propósitos de Deus, a nova aliança foi realizada e Jesus Cristo, então, morreu pelos pecadores e seu sacrifício foi feito na cruz do Calvário para que todos os sacrifícios realizados até então tivessem cumprimento e não precisassem mais de ser praticados, de modo que os judeus podiam confiar no sacrifício de Cristo como sacrifício completo, cabal, definitivo, permanente, irrepetível. E eles eram judeus que se convertiam ao Senhor Jesus, que é o Messias prometido a eles, né? E essa conversão, então, fazia com que eles pudessem deixar as práticas judaicas para a salvação e serem salvos apenas pelo sacrifício de Cristo. Mas o que é que estava acontecendo, né? No estudo anterior, nós vimos Deus falando aos crentes, judeus cristãos, que estavam sendo tentados a renunciar à fé em Jesus. Por que que eles estavam sendo tentados a renunciar à fé em Jesus? Por causa das dificuldades enfrentadas com os compatriotas judeus não convertidos. Então, os judeus que se convertiam do judaísmo para o cristianismo estavam tendo dificuldades e sendo perseguidos pelos judeus que não se converteram ao Senhor Jesus e que achavam que eles estavam desobedecendo a lei de Moisés e, portanto, eles estavam, de alguma maneira, sendo dignos de morte também por desobedecer à lei mosaica. Então, neste sentido, é que eles estavam preocupados em permanecer firmes no cristianismo. Porque se por um lado eles eram perseguidos pelos judeus não convertidos, os judeus religiosos, por outro lado, eles também, como crentes em Cristo e servos do Senhor Jesus Cristo, estavam sendo perseguidos também por anunciar Jesus como Senhor, né? Como Rei, e num tempo em que anunciar Jesus como Rei era estar se insurgindo contra o rei, contra o imperador romano, que deveria também ser cultuado. Então, por um lado, eles sofriam dos judeus e, por outro lado, sofriam por parte dos romanos. Então, eles estavam preocupados com isso, sofrendo, e eles então estavam sendo tentados. Eles não abandonaram a fé, mas eles estavam sendo tentados a isso. E o autor, que certamente era um judeu, né, uma pessoa que conhecia profundamente a lei judaica, ele escreve então para que esses compatriotas judeus que
não tivessem esse desejo de abandonar a fé, que eles permanecessem firmes na fé em Jesus Cristo. Então, os não convertidos, tinham esse costume de excluir os convertidos, destituí-los da sinagoga, às vezes até expropriá-los dos seus próprios bens, dos bens materiais, e em perigo de apostasia. Então, eles estavam passando por transição da liderança, né? Eles estavam em perigo de apostasia, ou seja, estavam próximos até de desprezar a fé cristã por causa desses acontecimentos, por causa dessas perseguições dos próprios judeus. Nesta circunstância desfavorável, é claro, né, é que o autor da carta procura demonstrar. Demonstrar o quê? Que Deus, em Cristo, inaugurou uma nova aliança. Então, o autor da carta está dizendo para os crentes judeus, né, os crentes em Cristo que vieram do judaísmo, que eles estavam debaixo agora de uma nova aliança, que eles não precisavam ficar preocupados com o cumprimento da lei de Moisés, porque eles estavam debaixo de uma nova aliança, e que não era cumprimento da lei de Moisés que iria mantê-los salvos, nem livrá-los da morte física, da perseguição, mas que eles tinham que crer e aceitar essa nova aliança. A nova aliança não mais baseada em rituais de morte de animais e no sangue desses animais, mas no sangue do Cordeiro. Qual Cordeiro? O Cordeiro, Filho de Deus, por meio de quem Deus falou nos últimos dias. Então o autor diz, olha, nos últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, o seu Filho. Então é esse que é o Cordeiro que Deus estabeleceu como o Cordeiro verdadeiro. Aqueles cordeiros que morriam no Velho Testamento, que morriam pelos pecadores no Velho Testamento, que eram imolados diante do altar e eram oferecidos a Deus, eles não podiam pagar pecados. Eles eram apenas um símbolo daquilo que Jesus faria. O único que pode pagar pecados é Jesus, na sua morte na cruz do Calvário. Ninguém, nem antes e nem depois, pode purificar qualquer pessoa do pecado. Então, a morte daqueles animais era simbólica. Era simbólica. Vocês precisam acreditar nisso, né? Porque uma nova aliança foi inaugurada e essa nova aliança não depende agora de continuar matando animais. Por quê? Porque aquilo era provisório, mas agora veio o que é definitivo. Quando chega o definitivo, o que a gente faz com o provisório? A gente abandona o provisório, ele não serve mais para nada. A gente fica com aquilo que é definitivo. E o sangue do Cordeiro, Filho de Deus, é o sangue definitivo, e ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, por meio de quem Deus nos falou definitivamente, de uma vez por todas, sem precisar de repetição, nestes últimos dias. Então, nestes últimos dias, nós fomos visitados pelo Cordeiro de Deus, e ele veio falando em nome de Deus, falando nos últimos dias a respeito de Deus. Então, é isso que o texto nos ensina.
né? Quando o autor está escrevendo a carta, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos antigos, né? Pelos profetas, nestes últimos dias, quer dizer, no tempo que eu estou escrevendo essa carta, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez um universo. Esse próprio Filho, esse Filho é o próprio Filho de Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Então, o autor está dizendo, ele é o herdeiro de todas as coisas, visto ser ele mesmo também o criador, o autor de todas as coisas. Então, esse Jesus, que é o Cordeiro que falou, pelo qual Deus falou nos últimos dias, ele é não só o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele é o próprio autor de todas as coisas e o criador de todo o universo. Ele é o próprio Deus. Ele é nada menos do que a expressão exata do ser de Deus. Isso tem implicações maravilhosas para nós. Ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer Jesus. É impossível alguém dizer assim que quer conhecer a Deus sem conhecer Jesus. Não há possibilidade de revelação de Deus a não ser pela revelação de Jesus. É Jesus quem revela Deus para nós. É Jesus quem demonstra Deus para nós. Ele é nada menos do que a expressão exata do ser de Deus, e ele é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, você vê em Jesus a glória de Deus brilhante, luminosa, iluminando todo mundo. Jesus é a própria glória de Deus. E ele é também o sustentador de todo o universo. O universo está girando aí, né? Os cientistas têm provado isso a mil maneiras, que o universo está em movimento, em expansão, né? E o universo está sendo sustentado por uma força que não se conhece. O sustentador de todo o universo, pela palavra que mantém todo o seu poder, que manifesta todo o seu poder, é o sustentador é o próprio Senhor Jesus. Ele é o sustentador do universo. Ou seja, é a sua palavra poderosa que mantém o universo funcionando em perfeição. E nós sabemos que as leis que governam movimentos do universo, leis da gravidade, leis dos movimentos, leis da termodinâmica, essas leis que demonstram um cuidado especial com o universo, são apenas princípios que Deus estabeleceu, mas que Ele mesmo sustenta, que Ele mesmo mantém, que Ele mesmo determina e que Ele mesmo controla. Então, Ele é o sustentador de todo o universo pela palavra que manifesta todo o seu poder. Então, quando João fala no princípio era o verbo, ele está dizendo que era um verbo que é uma ação poderosa. O verbo é uma ação poderosa. O verbo é uma expressão gramatical, é uma função gramatical que expressa ação, ação de um sujeito. Não é? O sujeito aqui é Jesus, e a ação que ele realiza é de sustentador do universo. Né? Então, esse verbo é o Senhor Jesus em ação. Ele é o sustentador de todo o universo. E ele mesmo, segundo o texto nos diz aqui,
purificando com seu sangue os pecados do povo, assentou-se gloriosamente à destra da majestade nas alturas, como Filho bendito. Ou seja, depois de realizar a salvação de todo aquele que crê, por meio da sua morte na cruz do Calvário, derramando seu sangue purificador de pecados do povo, ele assentou-se gloriosamente, ele ascendeu aos céus e assentou-se à destra da majestade, né, da destra de Deus, nas alturas, como filho bendito, como filho amado. Isso é uma verdadeira ação de Jesus, o Senhor de todas as coisas. Sua excelência é infinitamente superior aos anjos. Ele é muito mais excelente do que os anjos. Se há pessoas que cultuam anjos por causa da excelência dos anjos, Jesus é infinitamente mais excelente do que os anjos. Sua excelência, infinitamente superior aos anjos, é visto ser ele, mesmo ser ele, o próprio Jesus, o criador deles. Os anjos foram criados por Jesus. E os anjos foram criação do Senhor. Ele criou todas as coisas. Os anjos não existem eternamente. Os anjos foram criados, eles são criaturas de Deus, tal e qual nós, os homens, também somos criaturas de Deus. E, portanto, Jesus tem um nome que é muito mais excelente do que o de qualquer criatura, porque ele não é criatura, ele é criador. Então, ele está infinitamente, incomparavelmente acima de todas as criaturas. Os anjos também estão abaixo dele em excelência, porque ele é infinitamente superior aos anjos. Não é um pouco superior aos anjos, é infinitamente, né? Não há possibilidade de medir essa diferença. E aí ele demonstra que realmente o nome de Jesus e a pessoa de Jesus, e o nome aqui se confunde com a pessoa, né? Quando ele fala que nome de Jesus, ele está falando do que representa esse nome, ele representa uma pessoa maravilhosa, né? O nome e a pessoa se confundem aqui. E ele está dizendo que nenhum anjo jamais foi chamado de filho. Nunca Deus chamou um anjo de filho. A superioridade de Cristo tem relação direta dele com o Pai. O Pai nunca chamou nenhuma criatura de filho, mas a Jesus ele foi chamado filho. A superioridade de Cristo em relação aos anjos, portanto, é demonstrada neste fato que nenhum anjo foi jamais chamado de filho. E Cristo, o Filho é Cristo encarnado. Quando nós, quando nós entendemos isso, né? Nós sabemos que quando Deus chama Jesus de filho, ele está falando desta relação da encarnação de Jesus. O Filho é a encarnação do Cristo, né? Como diz o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, né? Gerou como? Gerou como filho, né? Como ser humano que viria a este mundo para nascer da Virgem. Então, nesse sentido, Jesus, que são duas pessoas, duas naturezas, né? Uma pessoa em duas naturezas, o Jesus humano é gerado
gerado no ventre de Maria. E o Jesus divino não é gerado, ele é coexistente eternamente com o Pai. E não há nenhum tipo de geração do ser divino, que é Jesus. Então, o texto de 2 Samuel também fala disso, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O autor de Hebreus está usando essa expressão aqui, que lá em Samuel foi utilizada para falar da relação de Davi, de Salomão, filho de Davi, que Deus estabeleceu como o substituto de Davi no reino e de quem descenderia o rei de Israel, que é o Jesus, homem encarnado. Então, todos os anjos deveriam adorá-lo, como está em Deuteronômio 32, 43. E os seus anjos são feitos ministros para o servirem. Na verdade, os anjos são ministros de Jesus, né? Ministros a serviço de Jesus. E também acerca do Filho, ele diz, no Salmo 45, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono é para todo sempre. Falando do trono que Jesus vai assumir, né? Especialmente no reino milenar. Por que a gente fala disso, do reino milenar? Porque todas as profecias que ainda faltam para ser cumpridas não podem ser cumpridas sem a presença de Israel, sem a presença de uma nação organizada, sem a presença de uma terra, de uma pátria terrena, uma pátria terrena presente, né, no mundo, uma nação constante e aceita pelas outras nações do mundo, e sem o trono de um governador, né, que é descendente de Davi. Então, isso só vai acontecer no reino milenar. São centenas de profecias ainda que não foram cumpridas, nem podem ser cumpridas agora, porque as condições de cumprimento não estão presentes. Mas elas vão estar presentes, porque se todas as outras profecias foram cumpridas literalmente, estas também serão cumpridas literalmente no reino que nós chamamos de reino messiânico ou reino milenar. Então, o texto diz que cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros, né? Como nenhum daquelas outras pessoas que estão, que, que poderiam ser reis de Israel. Todos os outros companheiros de reinado de Jesus, ninguém é igual a ele, porque ele é o rei eterno que vem da linhagem do Messias, que é descendente de Davi. Então, nós estamos vendo aquilo que é a superioridade de Cristo em relação aos anjos e demonstrando assim que verdadeiramente Jesus é maior do que qualquer ser criado. Falando mais acerca da superioridade do Filho, o texto nos mostra o seguinte: no princípio, Deus lançou os fundamentos da terra e os céus são obra das mãos dele. Então, quando o salmista fala disso, né? Ou quando João fala disso, ele diz que foram criadas por ele, né? O João diz assim: no princípio era o Verbo, Jesus, né? Encarnado, o Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo, antes da encarnação,
O Verbo estava com Deus, depois, continuando antes da encarnação, e o Verbo era Deus, ou seja, toda a eternidade, essa, essa trindade existiu, o Pai, o Verbo, o Espírito Santo. Antes da encarnação, era o Verbo. Depois da encarnação, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, esta, é, é, esta relação que João está falando aí é a relação daquilo que foi realizado por Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. No princípio do quê? No princípio da criação. Todas as coisas foram por ele criadas. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então, tudo foi feito pelo Verbo, né? Tudo foi feito pela palavra poderosa de Deus. Por isso, Jesus é chamado de o Verbo, ele é a palavra poderosa de Deus, é um espírito de altíssimo poder, que é a palavra poderosa de Deus. E ele estava no princípio, e ele lançou os fundamentos da terra, e os céus são obras das mãos dele. Eles perecerão. O autor está dizendo isso aqui, né? No Salmo 102, ele está dizendo: eles perecerão, quer dizer, a própria criação vai ser terminada, mas tu permaneces para sempre. Ou seja, ele está acima da sua criação. Mesmo que a criação pereça, e ela vai perecer porque ela está contaminada pelo pecado, e ela vai ser destruída, vai haver um novo céu e nova terra. Então, eles perecerão, mas tu permaneces para sempre. Eles envelhecerão, qual veste? Tu os enrolarás como um manto, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos não têm fim. Isso tudo está falando da pessoa de Jesus, né? Da pessoa bendita do Verbo, que é o próprio Jesus. E a nenhum anjo realmente jamais foi dito: assenta-te à minha direita, diz o autor aqui, né? Ninguém foi convidado, nenhuma criatura foi chamada para sentar-se à destra do Pai. Só mesmo o Filho eterno. Por quê? Porque ele é o único Deus. Ele é Deus verdadeiro. Então, ele é diferente de toda a sua criação, porque a criação não é divina. A criação é divina no sentido de que ela foi criada por Deus, mas ela não é divina na sua essência. Na sua essência divina é só a Trindade. E então o autor escreve aqui: nenhum anjo jamais foi dito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, até que todos os inimigos estejam realmente reconhecendo a grande autoridade e o domínio do Senhor, esteja debaixo dos pés dele. E Paulo fala disso aos Filipenses quando ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto é um texto que se complementa com outros textos da Bíblia, demonstrando que não há nenhuma criatura que possa reivindicar o direito de ser chamada filho, mas o único filho gerado, não é? É o próprio Jesus Cristo. E a ele foi dado o privilégio de assentar-se à destra do Pai. Então,
nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho que Deus glorifica por causa da obra da redenção que ele realizou. A obra da redenção realizada o qualificou ainda mais como ser absoluto, soberano, obediente ao Pai, e merecedor de toda posição de honra e glória. São, e são espíritos, ou seja, são espíritos serviçais, são espíritos que prestam serviço. A quem? Para servir a favor dos santos. Quem são os santos? A igreja. Os santos somos nós, aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. E olha o privilégio, olha o privilégio. Nós que somos salvos por Jesus Cristo, temos o privilégio de sermos tornados filhos. Anjo nenhum em toda a eternidade experimenta esta graça de se tornar filho de Deus. Eles serão sempre criaturas. Nós, crentes em Jesus Cristo, somos tornados filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso significa um alto privilégio. Um alto privilégio. Nós somos privilegiados porque somos feitos filhos de Deus, filhos verdadeiramente que hão de herdar a salvação, porque nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, recebendo então herança. Os anjos, todas as outras criaturas, não são herdeiros de Deus, mas nós, os crentes em Jesus Cristo, o ser humano que se converte ao Senhor Jesus, se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, filhos por adoção do Pai. Que família maravilhosa é essa a qual nós vamos pertencer e da qual ninguém pode nos tirar. Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes. Leis, instituições, cerimônias, rituais, reis, juízes, profetas, sacerdotes, de muitas maneiras Deus falou ao povo de Israel. Mas nos últimos dias agora, né, que é o período que ele está escrevendo, a dispensação do Evangelho, ele falou por meio do próprio Filho, ou seja, Deus passou a se comunicar. Pode haver entre Deus e a sua criação, que é o próprio Filho de Deus. Portanto, por todas as eras do tempo, espaço, o mundo material, por todas as eras, tudo estava apontando para esta era em que Jesus viria, né? A plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo num tempo absolutamente preparado por Deus. Cristo, então, é o resplendor da glória de Deus. Como filho, ele é resplendor da glória de Deus. E a palavra resplendor refere-se apenas à emanação do brilho da glória de Deus. Nós nunca veremos Deus,
Deus é invisível, segundo a palavra de Deus, né? O apóstolo João fala que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o próprio Jesus, né? E ninguém vai ver a Deus, conforme Paulo fala a Timóteo, né? O único que é invisível, mas real, né? Ao, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Mas nós podemos ver a sua glória resplandecendo na pessoa de Cristo. E Cristo é o resplendor da glória do Pai. E ele é o Filho que, que se refere, ao qual se refere a palavra de Deus. E ele é a emanação do brilho da glória de Deus, ou seja, Deus se manifesta em luz no seu próprio Filho, não um reflexo, né? O espelho, por exemplo, é um reflexo. Não há uma imagem real, né, no espelho, há uma imagem virtual. Não tem ninguém ali no espelho, tem só um reflexo da sua imagem. Quando você está em frente a um espelho, se você for olhar do outro lado, não tem ninguém, né? Mas há uma imagem virtual. Mas a imagem de Jesus não é a imagem virtual de Deus, ele é a imagem real, a exata essência de Deus, da natureza divina, né? Ele é um ser absolutamente semelhante ao Pai. Então, ele não é uma imagem virtual, mas ele é a imagem real de Deus. Se você quer conhecer a Deus, precisa conhecer Jesus mais e mais. E, como nós estamos vendo, Jesus está assentado à destra do Pai. A destra significa um lugar de honra, um lugar da mais alta honra, assentado à destra do Pai. Por quê? Por que ele está sentado? Porque ele consumou perfeitamente, completamente a sua obra. Assentado, então, ele significa que ele terminou perfeitamente e pode descansar de sua obra perfeita de redenção. Essa obra perfeita de redenção foi feita no poder do Espírito Santo. O autor de Hebreus, então, usa as escrituras do Velho Testamento de maneira inspirada. E aquilo que foi escrito em relação aos reis do Velho Testamento, em virtude do seu cargo de reis, é tomado, né, totalmente verdadeiro a respeito do Messias, de Jesus Cristo, em virtude de sua natureza. Então, tudo aquilo que foi escrito a respeito dos reis no Velho Testamento, quando eles estavam no exercício da sua função real, aplica-se a Jesus, a sua própria natureza, né? Porque ele, naturalmente, ele é o cumprimento de todos os ofícios daqueles reis do Velho Testamento. Então, ele é o Cristo em virtude de sua natureza, ele é verdadeiramente, permanentemente, o, o Deus, o Filho, que realiza a vontade perfeita de Deus como Rei de Israel. Muito bem, o texto, então, é um texto que nos ensina bastante a respeito de Jesus e a superioridade de Jesus em relação a todas as criaturas, mas principalmente aos anjos. Tem muita gente. Um dia desse eu ouvi uma pessoa falando, né? Que há uma luta entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás.
e que são como se fossem dois deuses lutando. Não há dois deuses. Satanás é uma criatura, um anjo que desviou-se do caminho do Senhor. Não tem, é infinitamente abaixo de Jesus e não pode ser nem comparado dessa maneira como nós estamos comparando, porque ele é criatura. Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele é criador. Então, nós sabemos que Jesus, os companheiros de Jesus que fala aqui o texto, significa todos os demais que foram ministros, né, da palavra, mas que também são criaturas, que não são deuses, né? Jesus é Deus. Jesus é ser humano em seu corpo físico e é Deus em sua natureza divina. Jesus tem natureza humana e tem natureza divina, mas é uma única pessoa com duas naturezas. Concluindo, então, nós vimos neste estudo, que Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque sua pessoa é divina. Ele é Deus. Segundo, porque ele é o autor de todas as coisas. Ele é Deus. E, ao mesmo tempo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque, como ser humano que ele se tornou na encarnação, ele é o filho que recebe a herança do Pai. Então, ele é, ao mesmo tempo, o criador de tudo e, ao mesmo tempo, ele recebe todas as coisas para a sua glória. Porque, se como criador de tudo ele era Deus eterno, e é ainda Deus eterno, como o Salvador da humanidade. Ele é o herdeiro de todas as coisas que ele mesmo criou. Porque ele foi feito filho de Deus, né, em corpo humano. E ele é da mesma essência e da mesma natureza divina. E é também da mesma essência e da mesma natureza humana. Esse é um mistério da encarnação. Aquele que, completando sua obra e que está assentado à destra de seu Pai nas alturas, ele é o Senhor Jesus. Ele está no céu agora, em majestade e glória. Está com Deus nas alturas, em majestade e glória. Deus eterno, assentado à destra do Pai. Concluindo o que o texto nos ensina, vamos ver o seguinte: a perfeita obra de Cristo já está consumada. O autor da carta, que nós não sabemos se é Paulo, né? Então, aparenta ser Paulo, mas nós não temos certeza. O autor da carta diz aos judeus que estavam tentados a abandonar a fé. A perfeita obra de Cristo já está consumada. Ó, tudo já foi feito. E mesmo ainda não completada, no sentido de no sentido de ter sido finalizada, né? Ninguém tinha sido ainda ressuscitado e glorificado, porque todo mundo estava vivo.
será gloriosamente cumprida. Ou seja, o autor está dizendo: olha, a obra foi completada. Vocês ainda não estão glorificados, não ressuscitaram. Mas isso também vai acontecer, porque ele, Deus, né, declarou na Jesus, né, declarou na cruz isso: está consumado. Então, estando consumado, nada pode impedir a sua consecução. Tudo vai ser feito da maneira como Jesus falou e de como Deus prometeu. Você acredita nisso? Então, é tempo de crer firmemente naquilo que a palavra nos ensina. Segunda conclusão: os cristãos judeus começaram a se preocupar com as dificuldades e o sofrimento. Estavam perdendo o Senhor Jesus de vista. Isso é fatal para a fé. Todas as vezes que eu desvio meu olhar de Cristo para as tribulações, a minha fé enfraquece. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ver, ele fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar para os problemas, a nossa fé se enfraquece. É necessário que nós continuemos olhando sempre para Jesus, sem perdê-lo de vista, para que a nossa fé continue sendo fortalecida. Terceiro, o autor da carta quer demonstrar que qualquer que seja a criatura, qualquer que seja o meio ou o rito, nada pode substituir a fé viva em Cristo Jesus. Nada, qualquer que seja a criatura, né? Qualquer que seja o animal que vai ser oferecido, qualquer que seja o meio, pode ser uma Páscoa, o sangue, pode ser o, o óleo ungido, qualquer que seja o meio e qualquer que seja o ritual, circuncisão, guarda de sábado, etc., nada pode substituir a fé viva em Cristo. É isso que o autor está ensinando aos judeus, né, aos judeus cristãos. Não adianta vocês continuarem a praticar os ritos judaicos. Eles não servem para nada mais. Por quê? Porque eles eram provisórios. E agora nós temos aquilo que é permanente. Deixem o provisório, apeguem-se ao permanente. Você tem se apegado ao provisório ou ao permanente? É uma pergunta que a gente precisa responder diariamente. E, finalmente, cuidado com o culto aos anjos. Teve uma época aí, alguns anos passados, que havia uma febre no meio evangélico, de culto aos anjos, de ver anjos nos cultos, de ouvir anjos, de ficar animado porque os anjos estavam na congregação. Descobriram isso muito tarde, porque a Bíblia fala, eu já preguei sobre isso na primeira igreja, todas as vezes que nós nos reunimos, meus irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, os anjos estão presentes. Nós não os vemos, porque eles são seres espirituais, mas eles estão presentes. E não fui eu que criei essa história. Foi Paulo que escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo. Então, cuidado com o culto aos anjos.
Para que eles estão presentes? Eles estão presentes por algum motivo. O primeiro deles é ministrar, é servir, ser ministros que servem a igreja. Segundo, eles estão para glorificar junto conosco ao Senhor Jesus. Terceiro, eles estão para aprender sobre graça. Por quê? Porque anjo não aprendeu sobre graça, porque ele não foi salvo. Anjo não tem salvação. Os anjos foram criados perfeitos e os anjos foram criados bons. Os que permaneceram bons e continuam bons até hoje, eles são servos de Deus. Os que seguiram Satanás perderam essa oportunidade de servir a Deus e estão perdidos eternamente. Não há salvação de anjos. Não há salvação. Os anjos que seguiram Satanás estão perdidos. Não há arrependimento de anjo, certo? A Bíblia não ensina nada disso. Então, eles são instrumentos de Deus apenas. Nós somos superiores aos anjos. Ainda não somos totalmente superiores, porque nós os seremos apenas após a nossa ressurreição com corpo glorificado. Então, nós seremos superiores aos anjos. Mas no momento ainda não somos, né? Então, mas não somos inferiores a eles também, porque nós já vivemos debaixo da paternidade de Deus e os anjos não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Espero que isso fique bem claro, para que a gente tenha esse cuidado com o culto aos anjos. Deus estabeleceu, né, esse fato, e eles são criaturas que servem a Deus e que servem também aos crentes, e que nós devemos respeitá-los porque são poderosos em obediência ao Senhor Jesus, né? Não estou falando aqui para ninguém desrespeitar o poderio dos anjos, não. Estou falando aqui para a gente saber que nós seremos, pela misericórdia de Deus, superiores a eles, e já o somos em potencial, mas ainda não somos consumadamente. Vamos ser quando nossos corpos forem glorificados. E toda glória, toda honra e todo louvor devem ser dados a Deus. Que Deus misericordiosamente nos abençoe para compreendermos cada vez melhor a sua palavra. Deus abençoe a todos.